sensação da vasta maioria das pessoas é que não teve legado nenhum. Ter convergência durante o projeto, porque senão efetivamente não vale a pena, né? Aí vira elefante branco. Normalmente nos estádios eles são pensados e planejados com banheiro majoritariamente para homens. Não dá para cobrar a seleção feminina ganhar a Copa do Mundo feminina se na base, até ontem, não podia jogar futebol. Backstage Pass na Mercado Livre Arena Pacaembu, novamente. Hoje é um episódio muito especial. Hoje eu tô com um cara que tenho o prazer de chamar de amigo. A gente se conheceu lá nos idos do planejamento do Rio 2016, ainda antes do evento acontecer. Tenho uma honra enorme que das duas crianças fofas que são filhos dele me chamam de tio. Esse cara tem um currículo incrível. Ele fez Jogos Olímpicos do Rio de 2016, Jogos Olímpicos da França, Jogos Paralímpicos da França, trabalhou no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, passou também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem uma atuação assim, extremamente ampla no universo do futebol. O cara já trabalhou em diversas áreas diferentes dentro desse universo dos eventos esportivos, além de uma formação acadêmica sólida. O cara é formado em Educação Física, em Marketing Esportivo, tem mestrado na Unicamp e vai bater um papo com a gente aqui sobre a visão do atleta, a visão da organização do evento, a experiência de público e muitas outras coisas. E paternidade e produção de evento, que é um assunto que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Gabriel, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. pelo convite. Prazer estar aqui nesse cenário icônico, né, onde eu me sinto em casa. Ah, muito bom, cara, muito bom. Jogou bola, né, cara? Joguei futebol, então o campo de futebol ele já me atrai. Será que depois do nosso bate-papo a gente não consegue descer lá e bater uma bolinha? Cara, você sabe que eu acho que eu trabalho com evento esportivo, que eu sou muito perna de pau. E eu não consegui nunca estar no campo. Eu tenho acompanhado seus episódios, inclusive eu sei que o futebol não é sua preferência, né? Eu acabei falando isso recentemente, mas é isso, quando a gente trabalha com eventos esportivos, independente se é o futebol, se é o golfe, a gente está tratando de um evento esportivo e a gente tem que tratar ele da mesma maneira, né? Com a mesma intensidade. Totalmente. Cara, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo. E é porque essa é uma das perguntas que eu acho que eu mais recebi ao longo da minha carreira, assim, né? Enquanto arquiteto. Como que você foi parar em produção esportiva, em produção de eventos e tudo mais? Eu queria ouvir um pouco de você. Como que foi, né? Imagino quando você terminou ou estava ali ainda acontecendo sua carreira esportiva, ainda no sonho ali de se tornar um jogador de futebol, tá ganhando uma Champions League e tudo mais. E aí você entra na carreira acadêmica. Como que isso te levou até o momento que você está hoje, até a produção de eventos e de grandes eventos, né? Legal. Bom, como você mesmo disse, eu tentei ser atleta, né, na área do futebol, tentei jogar futebol até uns 20 anos, mais ou menos. E quando eu tinha uns 17 anos, chega aquele momento que você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida, se você vai continuar os estudos numa faculdade, se você vai seguir a sua carreira de atleta. Inclusive, hoje em dia já tem se pensado muito mais nisso, né, sobre essa transição da carreira do atleta, que é um dos temas do meu mestrado, inclusive. Então, mais para frente a gente pode até abordar um pouquinho melhor sobre esse tema, sobre a transição. Mas lá atrás, né, há 20 anos atrás, quando eu estava aí, revelei minha idade agora, né, mais ou menos, mas há 20 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade, você tinha que escolher, você tinha que decidir, né? E naquele momento eu optei por conciliar num primeiro momento, mas depois seguir a área acadêmica, a área dos estudos dentro da educação física. Quando eu caí dentro da educação física, eu conheci uma gama de atividades que o curso oferecia, né? Então eu me encantei pela fisiologia do exercício, eu me encantei pela parte bem técnica da universidade, né? Bem conceitual, né? De como o seu corpo trabalha. Mas me encantei pela recreação infantil, que eu tinha um carisma muito grande com as crianças, então eu tinha facilidade em trabalhar com isso. Fui professor de natação e, obviamente, queria trabalhar também dentro do futebol, que era a minha área, né, de maior prazer ali dentro da educação física. Então, eu conheci diversas áreas, e a verdade é que quando eu me formei, depois de 4 anos de estudo na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer para o resto da minha vida, para a minha carreira. E aí meu pai, numa conversa, num almoço,
chegou para mim e falou assim, cara, você é jovem ainda, você está com 20 para 21 anos, você não precisa decidir agora o que você vai fazer. Legal, você fez a sua faculdade, você tem a sua formação, mas vai viver um pouco, vai ter uma experiência diferente um pouco, abre seus horizontes. E eu acatei esse conselho, né, e fui morar 1 ano na França, trabalhando com turismo. Caramba. Então eu morei 1 ano na França e trabalhei com turismo logo após a faculdade. E aí eu fiquei me perguntando, pô, mas será que eu não estou desviando muito da minha rota, né? O que tem a ver, o que conecta, né? E aí que eu acho que o esporte conecta, né? Porque dentro do turismo a gente tem um mercado esportivo gigantesco, né? Sim. E a França, ela é berço de alguns eventos importantes do calendário mundial, como o Roland Garros, que é o campeonato de tênis, a Maratona de Paris, que é outro evento gigantesco que acontece. Então eu trabalhei nesses eventos. O Tour de France. O Tour de France eu não mencionei, mas também um grande evento que acontece lá. Eu não mencionei porque eu não trabalhei nesse especificamente, mas eu trabalhei na Maratona de Paris Que legal, cara, eu não sabia. Sim. E dentro desses eventos, eu consegui entender... Por isso que eu nunca consegui ganhar de você no tênis. É por isso. É porque você trabalhou ali ainda. Ainda. Só tá aqui, ó. Tá aqui. Mas é por isso que eu, depois que eu comecei a trabalhar dentro desses eventos e vi como eles se conectavam com a área do esporte, eu entendi que eu queria fazer isso. Eu queria organizar as competições esportivas, né, no mundo. E aí eu acho que alguns diferenciais, assim, né, de falar 3 idiomas fluentemente, né, o espanhol eu não considero fluente, mas a gente consegue arriscar um pouquinho. Ainda precisa melhorar, mas outros idiomas, ter tido a vivência dentro do esporte, isso me deu muita base para entender o que uma operação esportiva ela necessariamente precisa para aquele jogo acontecer, né? Então, eu acabei trilhando o meu caminho a partir daí. Foi uma experiência, né, que eu ainda não estava muito certo do que eu queria, mas eu fui conhecer áreas novas, fui conhecer outros campos e me abriu um leque de possibilidades. E nisso que eu morei na França e trabalhei nesses eventos, isso era 2011, em 2012, quando eu voltei ao Brasil, a gente já tinha garantido que a Copa do Mundo seria aqui no nosso país e os Jogos Olímpicos também seriam no nosso país. Então o Brasil era a bola da vez, né? Era o momento do Brasil, esportivamente foto do falando. Decolando, tudo aquilo, isso. né, cara? E o Brasil era o momento. Então eu decidi voltar para o Brasil em 2012 e ataquei esses grandes eventos. Fui trabalhar neles e trilhei minha carreira a partir daí. Então, tá muito legal. Segui nesse caminho. É muito legal, né, Gabriel? Porque essas experiências todas com esses grandes eventos que vieram para o Brasil, eles formaram uma geração de grandes produtores, assim, de gente muito, muito cascuda, que está representando o Brasil aí mundo afora na produção dos eventos esportivos. Mas eu acho que eles trouxeram uma formação que às vezes eu considero um pouco rara, assim, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, assim, né? É claro que evento, de modo essencial, sempre tem as questões ali de segurança, as questões, né, de mercado, da experiência da marca, experiência do público, todas essas coisas. Mas o cuidado com o atleta, o cuidado com o que a gente chama de... A gente se acostumou a chamar de FOP, o Field of Play, o campo de jogo. Às vezes eu me vejo em umas reuniões com gente que não tem esse background e quando eu uso essas expressões, eu falo, mas o que você está falando? Que Field of Play? Ah, não, a área de competição, a linha de chegada, isso, aquilo outro. Porque eu acho que a gente acostumou a ter um cuidado com esse espaço, né? E eu não sei se você, na vivência de outros eventos, como que você faz para preservar um pouco isso, assim, sabe? Esse cuidado com o atleta, com o que está acontecendo ali, para não é um lugar qualquer, né, cara? Esse espaço da competição, esse espaço do atleta. Sim. Bom, primeiro ponto, acho que é o material humano, o capital humano que geralmente é formado dentro desses grandes eventos, né? Então, todo grande evento, ele deixa um legado humano, né? Que é impressionante. Sim. São muitas pessoas trabalhando em diferentes áreas funcionais para entregar um único evento, né? Então, tem o pessoal de bilheteria, tem o pessoal das áreas de concessões, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal de segurança, né? Então, acho que
todos esses grandes eventos, eles deixam um legado humano que hoje ele é tangível, né? A gente consegue ver, né, dentro dos eventos que foram subsequentes aqui no Brasil. E aí, eu acho que dentro desses grandes eventos, a gente tem alguns clientes que são super importantes, né? Como, por exemplo, os atletas, né? Que fazem parte de clientes sensíveis dentro de uma operação esportiva, né? Onde a gente precisa ter um cuidado redobrado, digamos assim, para que eles tenham as condições ideais. Porque, no final das contas, qual é o objetivo de um grande evento, né? Você deixar os atletas brilharem, né? Sim. E aí, tudo que permeia esse evento esportivo precisa entender que os atletas eles são as estrelas e que eles estão ali para brilhar. Então, tudo que diz respeito a field of play, ao campo de jogo, é super sensível e delicado. Então, toda ação que a gente faz em cada uma das áreas funcionais, seja a segurança, seja marketing, seja as concessões, né, elas precisam entender se elas têm algum tipo de conflito com o fluxo dos atletas também, desse cliente tão importante, né? Então, qualquer alteração que a gente faz também dentro de uma operação esportiva, ela precisa também ser minuciosamente estudada, justamente para a gente entender se isso tem algum impacto no jogo, Sim. né? No campo de jogo, por exemplo, né? Que é a área mais sensível de uma operação esportiva. Pô, Então, mas acho que é esse cuidado difícil isso, né, cara? é É difícil. difícil, às vezes, colocar isso na cabeça de equipe de produção, de patrocinador, cara, a relevância do que está acontecendo ali dentro. Acho que como você teve carreira de atleta, né, cara, você também entende o nível de sacrifício que o atleta faz para estar ali, né, Sim. cara? Exato. Eu acho assim que quando a gente consegue fazer uma convergência entre as áreas, então fazer com que as áreas entendam que existe uma área principal que precisa ser priorizada, a gente consegue manobrar as outras áreas também. Eu queria contar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, acho que vai muito de encontro com o que a gente está falando agora. Uma vez eu estava numa operação de jogo de futebol, né? Eu estava numa função importante dentro do campo, como coordenador de partida pela CBF, né? Pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí, um grupo de fotógrafos que estava tirando foto dos atletas, eles estavam bem na bandeira do escanteio. Assim, um local que normalmente eles ficam mesmo, porque tem um ângulo diagonal, tem uma luminosidade legal, é uma posição que eles estão autorizados a ficar e tudo mais. Eles estavam na direção ali da bandeira do escanteio, atrás da placa de LED de publicidade, na posição correta. Os atletas reservas precisavam aquecer. E o único espaço que eles tinham para aquecer era na frente da placa de LED, não atrás, onde estavam os fotógrafos, mas na frente, porque atrás o espaço já era pouco, mas na frente da placa de LED. E aí eles começaram a fazer o aquecimento deles ali, um grupo de 6 atletas aproximadamente. Então, o que aconteceu? Eles atrapalhavam os fotógrafos ali. E os fotógrafos vieram fazer uma reclamação formal para mim. Pô, o atleta me atrapalhando. Exato, ele chegou para mim. Mas sem atleta você não precisa estar aqui, né, cara? E essa foi a minha resposta para eles. Eu falei, olha, você quer que eu tire os atletas? Você vai para casa também, a gente né? termina o jogo, eu aviso o treinador, todo mundo pode ir pro vestiário, a gente termina mais cedo, né? Obviamente que eu dei essa resposta inicialmente, mas depois a gente foi encontrando soluções. Eu dentro dessa função também, a gente tem uma pessoa que trabalha na supervisão da imprensa, então ela conseguiu me auxiliar a deslocar um pouco os fotógrafos para um outro lugar onde a gente pudesse ter efetivamente o trabalho bom dos dois. Então, eu acho que são essas as manobras, muitas vezes, que a gente precisa fazer e fazer enxergar, fazer com que as áreas enxerguem a importância, né? Tanto a área esportiva, né? Que precisa entender que os fotógrafos precisam estar lá, eles estão trabalhando, claro. Eles estavam numa posição correta, quanto a área de imprensa, que precisa entender que os fotógrafos eles precisam respeitar também um momento esportivo, que é o do aquecimento dos atletas. Mas você sabe, cara, que eu acho que quando a gente sai do futebol, porque o futebol, apesar dos pesares, ele é muito estruturado, né, cara? Muito estruturado.
trabalho que grandes federações como a nossa aqui no estado de São Paulo desenvolve é um trabalho incrível, cara. Você põe na ponta do lápis ali, né? Pouca gente sabe disso, mas a Federação Paulista de Futebol operacionaliza 4.000 jogos profissionais por ano, né? Esse é o número. E dentro disso, de critérios e como isso é feito e tudo mais, que é incrível. Agora, cara, eu já vi coisas assim, sei lá, uns 3 anos atrás, 3 ou 2 anos atrás, eu tava num torneio aqui em São Paulo, um WTA, né, de tênis feminino, homologado pela Women Tennis Association, de número 75, que, cara, 75 tinha, por exemplo, a Luísa Pigossi competindo ali, a Laura Pigossi competindo ali. A Laura é medalhista olímpica, assim, né, cara? E aí eu tava vendo ela aquecendo no restaurante do clube, assim. Eu achei aquilo de um nível de desrespeito, esse negócio me marcou mais do que o torneio inteiro. Você fala, cara, como que a Confederação, a Federação Internacional, ninguém se atentou em ter nesse projeto deste evento aqui uma área específica e segura para um atleta desse nível estar aquecendo, né, cara? Eu vejo que a infraestrutura esportiva, ela precisa acompanhar as necessidades da qualidade do esporte, né? Então, Uhum. se você quer um atleta bem aquecido, né, para ele entrar e desempenhar o melhor dele, a gente precisa oferecer uma infraestrutura de aquecimento que ele tenha as melhores condições para desempenhar o Por papel exemplo, depois lá claro. dentro, né? Então, no final do dia, eu acho que é isso, né? A gente tem que sentar, parar, pensar qual é a melhor estratégia para que esse atleta tenha a melhor condição de atuação. Então, desde a saída dele do hotel até a chegada dele na arena, aquecimento, né, tudo Uhum. isso faz parte desse processo para o atleta desempenhar o melhor possível, né? Então, Cara, quando você tava no CPB, eu acho que você teve bastante problema com isso, né, cara? Fala um pouquinho assim, como que era né, esse trabalho com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz um trabalho sim. fenomenal, fantástico, né? A gente está aí na liderança de quadro de medalhas há anos, né? Há múltiplas edições dos Jogos Paralímpicos, mas, cara, Brasil, né? Assim, nenhum lugar é acessível, tudo é complexo. Sim. Como que era isso, cara? O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele funciona hoje dentro do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, Uhum. né? Então, é um centro que foi construído como legado dos Jogos Rio 2016, né? E dentro dessa perspectiva, esse Centro Paralímpico, ele foi todo construído já adaptado às diferentes deficiências, seja ela física, visual e intelectual. Uhum. Então, o centro de treinamento ele já está totalmente adaptado. Então, é um lugar assim mágico, porque você tem todos os tipos de atletas com todos os tipos de deficiências. Né? Se eu não me engano, são mais de 20 modalidades Caramba. que Todas que estão ali conseguem dentro. treinar lá. É. Incrível. E hoje no programa dos Jogos Paralímpicos, se eu não me engano, são 22 ou 24 modalidades. Então, tem 3 ou 4 modalidades ali que não são contempladas naquele espaço, mas que são Surf, contempladas fora. Eu acho que tem o... Eu não vou lembrar de cabeça. Se eu falar, eu tá vou falar tranquilo, besteira. cara. São muitas modalidades, mas eu vou falar besteira. Mas eu sei que ele contempla mais de 20 modalidades ali dentro. Então, quando você cria um espaço desse, o atleta se sente bem, né? Ele Uhum, consegue desempenhar o melhor papel dele. uhum. Infelizmente, não é comum a gente ver um centro de referência desse no nosso país, né? Sim. Inclusive, o CPB tem feito um trabalho incrível de pulverização desse centro de treinamento. Então, ele está indo até as capitais e as principais cidades de cada estado, mas para desenvolver um trabalho parecido e tentando criar condições parecidas, ou seja, a adaptação, né, a questão da acessibilidade, então a infraestrutura sendo melhorada de alguns centros, de alguns polos espalhados pelas capitais e principais cidades aí de cada estado. Então o CPB tem tentado pulverizar esse núcleo que hoje se localiza em São Paulo. E aí eu acho que dentro dessa perspectiva, né, de você ter um centro de treinamento desse porte,
a gente precisa começar a pensar em diversas outras coisas, que é, beleza, você construiu um negócio maravilhoso para o atleta. Uhum. Como o atleta vai chegar até lá, da casa dele? Sim. Ele mora a 1h30 do lugar. Como que ele chega até ali? Ele tem um transporte público acessível? Ele consegue passar por diversas etapas até chegar, né, nesse local? A gente consegue trabalhar isso de uma forma mais coerente? E aí eu acho que é um pouco disso, né? As políticas públicas que precisam convergir para que o atleta tenha cada vez mais soluções de acesso a esses espaços, Sim, né? sim. Então, acho que é isso que eu pude perceber um pouquinho no CPB. Cara, você citou um negócio que a gente tem gravado algumas newsletters, assim, semanais, falando sobre alguns assuntos. E aí eu fiz muita questão, a gente gravou hoje, inclusive, uma newsletter falando sobre o legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Cara, eu já tive essa conversa com muita gente que não trabalhou nos Jogos. E a sensação da vasta maioria das pessoas é que não teve legado nenhum. Sabe? É um pouco desse descontentamento. Eu acho que tem um pouco de cenário Brasil, de descontentamento político, que acompanha o Brasil desde que os portugueses chegaram aqui. A gente, né, a gente não, sei lá, acho que nunca tivemos nenhum momento de admiração pelo governo brasileiro, assim, né? Então a gente sempre tem esse descontentamento, a sensação de muitos impostos, poucos serviços e tudo mais. Mas eu não sei se você tem isso também, cara, que às vezes eu me vejo defendendo um legado que eu sei que é real, Uhum. né? Vide o centro de treinamento do CPB, vide a infraestrutura no Rio de Janeiro, que era uma e hoje é outra, linha de metrô. Cara, eu vi um dado que eu nem sabia. A linha de metrô que cruza da zona sul do Rio de Janeiro até a Barra da Tijuca é o maior túnel escavado em pedra do mundo. Nossa, Assim, é um negócio que louco, legal. cara. Muito louco. Que a gente não, assim, mas isso poderia acontecer sem ter Olimpíada. Poderia, mas não aconteceria. Então, Dificilmente. os jogos foram um grande catalisador disso, né? Uhum. E o legado humano que você falou agora, né, cara? Sim. Que é enorme, assim. Como que você vê isso, assim, cara? Eu acho que é semana passada, tenho certeza que as suas redes sociais estavam inundadas, assim como as minhas, da galera postando fotos de uma nostalgia e tal. Mas eu acho que foi pouco falado isso, né? Eu tenho muito claro na minha cabeça, né, quando eu cheguei no Rio de Janeiro para trabalhar nesse projeto, que trabalhamos juntos, Uhum. inclusive, né, mas eu cheguei um pouco depois de você, eu cheguei em 2015, então 1 ano e meio antes dos Jogos. A lembrança que eu tenho é que o pessoal falava assim para mim: Gabriel, é muito difícil chegar até a Barra. Você tem que pegar um ônibus que sai aqui de Copacabana, mas ele Eu passa lembro só disso. tal horário, e aí você tem que pegar ele. Se você não pegar ele, já era, você só vai conseguir no dia seguinte e tal. Então eu estava na Zona Sul e precisava chegar até a Barra, né? E aí, durante o processo dos Jogos, né, durante esse 1 ano e meio, onde o transporte público foi se materializando ali, a gente conseguia acessar a Barra depois com mais tranquilidade, né? Então o metrô e que chegava até lá, depois o Conectou a BRT que cidade. conecta até lá o Parque Olímpico. É, Então ficou muito fácil, né? Essa conexão. E isso efetivamente foi um legado, né? Um sim. legado que não aconteceria talvez se não Eu acho fosse bem pouco se provável que não fossem os aconteceria, jogos, cara. né? Os jogos deu essa instigada. Então acho que tem muita coisa que a gente pode tirar como legado dessa história. O que eu acho que fica como crítica daí é a utilização desse legado, né? Porque algumas entidades não conseguem ter uma utilização adequada, muitas vezes, de alguma infraestrutura que foi construída ou alguma coisa que ficou. Mas aí você acha que é a entidade. Falar em entidade, né? A entidade está falando aqui das confederações, das federações, Também, né? mas aí também ligadas a prefeituras, a governos, Sim, né? sim. Mas aí você acha que são esses órgãos que não conseguem se adequar à realidade de utilizar aqueles equipamentos e do custo de manutenção e tudo isso? Ou o equipamento talvez está superdimensionado, ou algo do gênero, cara? Eu acho que tem um pouco dos dois. Acho que a recíproca é verdadeira. Agora, a partir do momento que a gente se compromete em ter uma infraestrutura esportiva, né, para um tamanho de Jogos Olímpicos,
em paralelo, concomitantemente, a gente tem que já começar a trabalhar o legado, né? Sim. Então eu acho que também é uma coisa que precisa ser melhor dimensionada dentro das organizações dos grandes eventos esportivos, né? Então, também citando um caso agora mais recente, que eu estou envolvido no projeto da Copa do Mundo Feminina, a gente tem uma diretora de legado esportivo, que é a Aline Pellegrino. Então, desde o início do projeto, né, ela já tem um trabalho voltado a legado. O que vai ficar, né, dessa Copa do Mundo Feminina? Para quais mulheres que a gente vai falar? Onde que a gente vai atender? Quem que vai usufruir esses espaços, né? Cara, Então, muito legal. Então, acho que é uma coisa que tem que ter convergência durante o projeto, né? Porque senão, efetivamente, não vale a pena, né? Aí vira elefante branco. E o futebol feminino também, enquanto evento esportivo, ele é bastante transformador, né? Tiveram 2 amistosos grandes da seleção feminina agora. E não sei se você viu isso, mas o público dos 2 amistosos eram majoritariamente mulheres que levam suas famílias para os estádios, seus filhos para os estádios. E meio que igual num cinema, assim, acabou a pipoca, cara. Uhum. E acho que ninguém tinha dimensionado que um estádio cheio de famílias se consome muito mais pipoca do que um estádio cheio de torcida organizada. Sim, Eu achei isso um negócio fantástico, né, cara? Fantástico. Tem outras coisas também, né, que a gente pôde tirar de lição desses jogos amistosos e do futebol feminino como um todo, que é a torcida, ela é majoritariamente feminina ou com muitas crianças também. E aí você precisa ter banheiros para esse público, né? E normalmente nos estádios eles são pensados e planejados com banheiro majoritariamente para homens, né? Então você entra num banheiro, você tem um monte de mictório lá, né? A mulher, quando ela entra nesse tipo de banheiro, se você tentar né, pensando numa operação de futebol feminino e tentando, vamos tentar criar mais ambientes de banheiros para mulheres, Sim. né? Você tem um banheiro ali que já está formatado para homens, né? Então, é difícil, né? Então, é isso, a gente precisa atualmente, e principalmente falando do futebol feminino, onde a gente tem um público bem específico e que está crescendo muito, né? E eu vejo isso diariamente, né? Porque as mulheres elas estão mais interessadas no esporte e elas também estão ocupando esse espaço com propriedade. Sim, com certeza. Então, a gente precisa pensar nisso também como legado, né? Não, e a torcida tá vindo, né, cara? Eu fiquei impressionado, assim. Não digo, assim, as pessoas já sabem o nome das jogadoras, é um outro nível, assim. O Corinthians, ele enche a Neoquímica aqui, né, nos jogos, assim, nos grandes jogos do futebol feminino, com o time do Corinthians. Então, acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma em torno do esporte. E aí é muito legal, porque falando de evento, de legado, de tudo isso, também tem um livro que eu falo bastante com a galera da Movement, que é o A Liga, que é a história da Premier League. A gente fizemos uma newsletter sobre isso também, cara. Engraçado você ter falado da história dos banheiros, porque acho que até 92, até, cara, o início dos anos 90, a vasta maioria dos estádios ingleses não tinha banheiro feminino. É isso. Assim, é louco isso, né, cara? Isso. Não, é gozado, né, a gente pensar nisso, e aí trazendo para fora do ambiente esportivo, eu tive uma situação curiosa, que foi quando eu me tornei pai, e aí eu fui a um restaurante, né, na verdade era um restaurante de estrada, né, aqueles restaurantes de beira de estrada, e quando eu entrei no banheiro, eu estava com meu filho no colo, minha esposa estava no carro, e eu precisava trocar meu filho, porque ele tinha acabado de sujar a fralda. E quando eu cheguei no banheiro, tinha bem explícito, né, a figura da mulher na porta trocando uma criança, ou seja, um sanitário ali adequado para a troca de criança, para o fraldário. E do outro lado tinha só a figura de um homem. É louco. Né? E assim, e aí eu, com meu filho, onde eu me encaixo, né? Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, né, de uma sociedade ainda muito machista, né, eu acho que a gente ainda tem muito campo para evoluir,
não só nos estádios, mas como sociedade também. E evoluindo como sociedade, a gente consegue também atingir essas outras camadas, né, do esporte, cultura, educação. Cara, isso é um papo interessante de ter, né? Nós que ambos somos pais de meninas, assim. E hoje de manhã eu tava conversando com uma colega de trabalho e a gente tava falando um pouco dessa dinâmica, né? Espero que hoje em dia não seja mais assim. Acho que se isso acontecesse com a minha filha, eu ia fazer uma reclamação formal na escola. Mas eu lembro quando eu era um jovem garoto, a educação física era uma aula para os meninos, né? Assim, as meninas, metade, não quero isso, aquilo, tal. Ficavam na arquibancada e os professores não faziam muito esforço para mudar aquele cenário, sabe, cara? E isso é um negócio que, cara, a gente que trabalha com isso também, eu tenho certeza que tem a mesma visão, assim, de, pô, cara, não dá para cobrar a seleção feminina, por mais que estamos falando de atletas profissionais de altíssima performance e tudo mais, ganhar a Copa do Mundo feminina se na base, né, até ontem, não podia jogar futebol, Sim, né, cara? Se na base ali, no desenvolvimento esportivo, cara, a educação é física isso. ainda é um espaço de alguma outra que compete. As escolas boas têm esporte feminino muito forte, as escolas Uhum. normais não estão nem aí, né? Como que você vê isso? Tem mudado esse paradigma, cara? Cara, tem mudado. É fruto de uma construção social. E o que eu vejo hoje, né, também atendendo algumas escolas, eu entendo que a escola ela tem um currículo que ela precisa seguir, que é a BNCC, né, a Uhum, Base Nacional Comum Curricular. Essa base, ela envolve dentro da educação física 5 unidades temáticas que uhum, a gente tem que trabalhar dentro do ambiente escolar. Então, a gente trabalha com jogos e brincadeiras, esportes, lutas, ginástica e dança. Então, dentro dessa perspectiva de 5 pilares, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento motor da criança de diferentes maneiras. uhum. E aí, isso hoje, a gente consegue construir um ambiente ideal para que eles possam participar de todas essas atividades. Que as meninas pratiquem os esportes, que os meninos dancem, que todos façam tudo, na verdade, né? Então, a ideia da BNCC, obviamente, é ter esses 5 pilares como construção e formação das crianças dentro do ambiente Pô, que escolar. legal, cara. De quando que é isso? Você sabe, cara, de quando que é essa construção curricular? Eu não lembro a data Mas é efetivamente. recente ou é uma coisa dos anos 70? Não, não, é mais É recente. Ela recente. foi desenvolvida mais recentemente. Interessante, cara. Eu até te perguntei isso porque, cara, eu sinto, e você usou o exemplo, né? Quer que os meninos também façam a Sim. aula de dança, né, cara? É interessante, porque também eu acho que isso vem de encontro com a história da estrutura também, né? Assim, você fala, cara, putz, o brasileiro, de modo geral, eu tenho essa leitura, assim, o esporte faz muito parte da vida do brasileiro, né? Então todo mundo ganha uma bola quando é criança, né? A bicicleta tá ali para aprender a andar de bicicleta, para os meninos e para as meninas. Eu acho que na casa das pessoas, o esporte sempre esteve presente para todo mundo. Mas eu acho que a escola não estava acompanhando isso, né? E aí vem também, aí se a gente voltar a falar de jogos agora, né, quando a gente olha para países que são ali líder de medalhas, assim, Estados Unidos, no Reino Unido, a gente chega num lugar que o esporte ele está muito presente na vida escolar, né, cara? O esporte no Brasil, me parece, pelo menos, talvez seja uma leitura meio leiga, quando você tem uma grande tenista, quando você tem as atletas que despontam, geralmente isso veio de casa. Isso não veio assim, não foi apresentado dentro da escola que ela, sei lá, a atleta descobriu o tênis de mesa ou qualquer outra coisa do gênero. Isso acho que passa também por uma política nacional de esporte, né? Eu acho que alguns países têm uma política nacional de esporte bem construída, no sentido de ser duradoura e de não Uhum, trocar conforme os governos, né? Então,
eu acho que isso é importante, né? A gente conseguir manter uma linha de raciocínio dentro daquilo que a gente planeja para o nosso país esportivamente, né? Se a gente analisar outros modelos esportivos, como o modelo americano, por exemplo, é um modelo que valoriza muito o esporte dentro da escola, né? Uhum. E é dali que saem os melhores atletas do país, né? Através Sim. de uma universidade e tudo mais, mas é um caminho escolar, né? No nosso, que já é um modelo mais clubístico, né? Onde as crianças que querem um aperfeiçoamento e um desenvolvimento, eles vão procurar um clube para se especializar, a gente já tem um outro tipo de atenção, né? Então, eu acho que cada país também tem a sua ideia de esporte, né? Mas eu acho que essa é a mensagem aqui, né? Acho que quando a gente acaba trabalhando dentro de uma política de governo, né? Muitas vezes isso acaba tendo uma descontinuidade lá na frente, né? A Mas você gente não não acha que consegue é uma política continuar. excludente essa do clubístico, cara? Porque se Sim, a criança não tem totalmente. acesso a um clube, né, cara, e o governo consegue controlar o acesso à escola, Sim, totalmente. né? É isso. Eu acho que também é por isso que a gente ainda está um passo atrás de algumas nações que estão à frente, né? Nesse Sim, sentido. sim. Então, quando a gente trata do esporte olímpico, né? Acho que é um fator, sim, que exclui, né? Então, tem diversos fatores, né, que acho que a gente pode levantar aqui, né, como as praças esportivas, por exemplo, né, onde tem, onde não tem, quem tem Uhum, acesso, quem não tem, né, tem aquele famoso dado de piscina, né, que a gente tinha poucas piscinas na região norte do país, né, e isso uhum. era um dado alarmante, porque a gente não tem Não tem nadadores. nadadadores que Não vêm tem daquela piscina. região, não tem Sim, piscina, né, é é justo, isso. né, então é isso. Então, é, é isso, eu acho que passa sim por uma exclusão, né, querendo ou não. Cara, esse é um papo muito, muito legal, assim, né? Porque também isso. A gente voltando aqui um pouco mais na temática do nosso papo aqui do backstage, a gente olha muito o cenário de eventos, né? Assim, não só os grandes momentos do esporte, mas se a gente olhar o cenário da corrida de rua, o cenário do ciclismo, o cenário de eventos para atletas amadores que vem numa crescente muito grande, ainda com muito espaço para crescer, mas a gente nota que, obviamente, a corrida não tem o que falar, porque também a corrida tem uma questão muito democrática, né? Botou um tênis no pé, cara, você corre em qualquer lugar absolutamente. Mas a gente vê que tem poucos eventos voltados para amadores, abertos para o público, de modalidades que poderiam ser muito mais populares, né? Não vou nem falar de golfe, porque senão isso aqui vira um outro programa, mas se a gente for falar do tênis, se a gente for falar de natação, né, cara, tem assim, esse dado da piscina para mim é isso, assim, beleza, vou fazer um evento amador de natação, a primeira coisa, a primeira barreira é encontrar uma piscina pública. Sim. Eu acho que isso passa também por uma construção social, né? Por quê? Porque eu morei na França durante 8 anos, Uhum. né? Entre idas e vindas, no total foram 8 anos. É, e na França, o que eu sinto é que a utilização do espaço público para esse tipo de evento, ela é muito mais valorizada. Ou seja, as pessoas elas entendem aquele espaço público como um espaço delas. Então elas Uhum. não deixam sujar, elas não deixam estragar, elas deixam limpo ao terminar, elas saem de lá com o espaço do jeito que elas encontraram. Então elas mantêm aquele espaço porque elas sabem que outras pessoas também vão querer utilizar. Né? E aqui a gente tem um pouco essa percepção o espaço público não é de ninguém, né? Assim, Sim. então eu posso sujar, eu posso se estragar, tá tudo bem, não é comigo, é com a prefeitura, é com, né, não sei quem lá. Então eu acho que essa construção social de utilização de espaço público, ela também vem aí de uma questão cultural, educacional, social,
que também permeia o esporte, né, de uma certa Sim, maneira, claro. porque se a gente tivesse espaços públicos em condições, né, um parque que seja, uma praça, a gente teria um espaço para o ciclismo, a gente teria uma quadra de tênis adequada, Mais piscinas, mais mais espalhadas na piscinas, cidade. mais espalhados no redor da cidade. Então, eu acho que sim, eu acho que também é uma questão ainda que a gente tem que amadurecer muito mais também como sociedade. Cara, a gente tá falando de formação de atleta e tudo isso, né? E não dá pra gente passar essa conversa aqui sem falar de paternidade, né, cara? Sem dúvida. E aí eu quero falar sobre duas coisas com você. Acho que a Uhum. primeira delas é um pouquinho de como é difícil, né? E eu não sei se você vai ter uma resposta pra isso, mas e nem espero que você tenha, na real, porque não sei se alguém tem. Mas é esse conciliar da vida de trabalhar com eventos, com produção de eventos e estar presente, né, cara? Como que isso É. é difícil, assim, né, cara? A gente viaja muito. Teve um outro convidado que teve aqui, a gente tava batendo um papo, né? Não existe muito os horários, assim, o evento é o evento que tem que acontecer e, cara, tem 3 dias para montar, tem meia hora de evento para acontecer, tem que começar a desmontar imediatamente depois. Sim. Os atletas vão chegar, cara, se estando ou não estando ali, vai acontecer aqui, então tem que fazer acontecer. E eu acho que isso tem um peso, né, cara, assim, nessa coisa da paternidade também, né? Sim, tem. A paternidade, bom, você sabe já um pouquinho da minha história, mas a paternidade ela mudou minha vida, né, completamente. Depois que eu me tornei pai, eu consegui enxergar muitas coisas assim que eu não via antes. Eu coloquei prioridades, né, que eu não tinha antes. E acho que ela acaba mudando a vida de muita gente também. Mas profissionalmente falando, a gente que está dentro desse mercado, que às vezes você tem uma demanda, mas essa demanda ela pode virar 3, né? E ela Sim. depois vira 4, porque você fez um bom trabalho, as pessoas te solicitam, e aí você vai abraçando um projeto, abraçando o outro. Quando você vai ver, você está já há um mês fora de casa, né? Viajando, fazendo os projetos e tudo mais. E dentro dessa perspectiva, eu tentei colocar na minha vida, né, familiar, que são as escolhas, né? A gente tem que ter escolhas. E na minha casa a gente tenta tomar as decisões baseadas em escolhas, mas escolhas que sejam bom para pelo menos 3 de nós. Então nós somos 4 hoje, então é como se fosse Você uma montou uma votação. democracia plena dentro de casa, É isso. assim. Então, você vai fazer um projeto em São Paulo? Vou, eu estou envolvido num projeto agora que há 1 ano trabalhando em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu moro em Campinas, que é uma cidade distante, a cerca de 1h30, As né? melhores cidades do estado de São Paulo para se morar. E não saio mais de lá, porque eu adoro lá, mas é cerca de 1h30 de São Paulo. Então é uma viagem todo dia para ir, para voltar, Sim. né? Então é um tempo de deslocamento que eu poderia estar otimizando com a minha família, que eu poderia estar com eles e tudo mais. Então os projetos que eu consigo abraçar hoje são projetos que pelo menos para 3 de nós tem que estar bom. Então, Gabriel, vamos fazer os Jogos Olímpicos em Los Angeles? Vamos, mas você precisa ir agora para lá. Agora o projeto você vai. Já não vai funcionar. Não vai funcionar, porque aí vai ficar ruim para 3 de nós, né? Então, a gente chegou numa decisão familiar que esse seria o nosso modus operandi, assim, Puta, sabe? mas é tão De difícil, né, tentar. cara? Mas é muito difícil porque a gente sempre acaba sobrecarregando um dos lados, né? Claro. Hoje quem está sobrecarregado é a minha esposa, que tem as 2 crianças Bom, estamos na aqui asa dela. gravando, já tá tarde, né? Já tá à noite, Pois alguém está é. com as crianças. E Né? ela tá lá com eles, então Sim. ela é minha base. E eu acho que é importante também falar sobre a construção de uma rede de apoio, né? Hoje em dia a gente tem 2 profissionais que trabalham com a gente, né? Que é a babá dos nossos filhos, tem uma outra pessoa que ajuda na nossa casa, que são também um apoio para a gente, né? Quando a gente não pode estar, elas estão. Além disso, a gente tem as nossas famílias, Sim. que também ajudam claro. dentro dessa perspectiva de conseguir estar próximo, né?
E, e eu acho que, assim, para finalizar, né, para deixar claro que depois do nascimento do meu filho e da minha filha, as minhas prioridades acabam mudando, né? Claro, Então, óbvio. eu tenho entendido que o meu lado profissional ele é super importante, né? E aí eu quero deixar para eles, eu acho que esse tipo de construção, de para quem que eu posso estender aquilo que eu estou aprendendo aqui, né? Então, cara, hoje eu vim aqui, tive uma baita conversa com você, muito legal. O que que eu vou levar para eles, né? Qual que é a construção que eu vou levar para eles quando eu estiver em casa, quando eu falar Uhum. com eles, né? Então, eu vou contar para eles que eu tive num lugar icônico do futebol, mostrar algumas fotos, falar que eu tive um papo muito bacana com o tio Ariel, Muito legal. né? E sobre algumas coisas que a gente conversou aqui e o que eu posso levar para eles. Então, eu acho que todos os projetos que eu atendo hoje, eu tento levar um pouco disso para eles, né? Do que eu aprendi, por que isso foi legal para mim, como que isso transformou a minha vida. Eu acho que dentro desse contexto, fazer com que eles percebam também que os projetos são importantes na minha Isso é vida. muito legal, cara. É uma baita visão, assim, né? Eu sinto que obviamente, cada família, cada contexto, cada produtor, cada um vai entender como criar a própria equação ali que vai fazer sentido para si e para a própria família, né? Mas eu sinto que isso é uma dor de todo mundo, de tipo, puta, tô longe de Sim, casa, tô longe dos meus filhos, tô longe da minha esposa, longe do meu marido e por aí vai. Mas eu, por exemplo, cara, tenho tido. Primeiro eu tinha uma visão de tipo assim, não, cara, beleza, eu tô trabalhando, tô 100% ali, e quando eu tô em casa, desligo o celular, desliga tudo e tô 100% ali em casa. Mas aí é tanto tempo trabalhando que aí você fica pouco tempo dentro de casa. sim. Aí eu falei, não, acho que eu consigo fazer muita coisa dentro de casa, mesmo estando ali, eu consigo resolver uma coisa pelo celular, consigo fazer uma ligação, consigo estar ali. Aí eu começo a ver o contrário, e falo, puta, parece que eu não tô aqui, Você não né? está E você não tá presente, né? presente, Isso. né? Ao ponto que esses dias a minha filha virou pra mim, mas você vai pra São Paulo por quê? Você só trabalha pelo celular, fica aqui em casa mesmo. Eu falei, cara, assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe? Mas é difícil, cara. E aí eu acho que dentro dessa temática cabe aqui contar um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu estava num grande projeto, eu não vou citar agora qual é, mas é um grande Uhum, projeto que me demandou 2 meses de trabalho. E aí era um trabalho também em São Paulo, com esse esquema de viagem todos os dias e tudo mais, e super intenso, e, e com uns horários um pouco diferentes do habitual, né? Não era das 8 às 5 como uhum, o usual. Era um trabalho que o meu time ficava trabalhando até 9, 10, 11 horas da noite. E eu ainda tinha uma estrada para voltar para Campinas, né? Mais 1 hora e meia de sim. estrada de volta. E isso no primeiro dia legal, no segundo dia beleza, no terceiro dia vamos lá, no quarto dia eu já não estava mais 100%, É, o né? cansaço físico E bate. aí 2 meses de projeto dentro desse ritmo foi muito difícil. Tanto é que chegou no momento do projeto que eu acabei decidindo não voltar mais, né? Sim. Acabei dormindo na cidade e tudo mais. E aí quando chegou mais perto do projeto, a gente já tinha um hotel pela competição, então eu já estava num hotel. E, e foi um momento de fragilidade. De fragilidade no sentido de assim, cara, não tô conseguindo mais desempenhar aquilo que eu poderia desempenhar dentro do meu trabalho, porque eu tô com sono, com falta, com saudade de casa, não tô comendo direito, né? E aí começa a juntar um monte de coisa e eu me vi com crises de ansiedade. E aí, como é que vai ser? Como que vai Sim. ser isso, né? E aí acho que é super importante, voltando aí, né, a rede de apoio, né, você ter as pessoas do seu lado para conseguirem te dar Sim. esse suporte e também o auxílio profissional, né, de psicólogo, enfim, psiquiatra. Eu tenho uma psicóloga e isso é super importante para o meu desenvolvimento pessoal, que vai me ajudar no meu desenvolvimento profissional.
Não, então, né? Então, e a saúde mental, um equilíbrio ali também, né, cara? Super importante, sem dúvida. é. O... Então, só para resumir, né, estava num grande projeto que eu queria muito estar, mas eu não estava. Eu não Sim, estava 100%, sabe? sim. Então, isso me acendeu um alerta. Falei assim, cara, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar, Uhum. né? Eu preciso cuidar de mim, Pra conseguir performar. preciso entender o que está acontecendo, né? E aí, por isso, ajuda também de profissionais. E para eu conseguir performar legal, eu conseguir entregar esse projeto, né? Sim. Então, além de toda a minha base, da minha família e tudo mais, que me deu apoio nesse momento, eu acho que é importante também falar desse tipo de ajuda profissional também dentro desse setor de eventos, porque é uma rotina muito louca, né? E, Cara, eu tive essa conversa com alguns produtores recentemente, assim, cara. E tem não diria que é um estigma, mas tem talvez um estereótipo que o do produtor é super-herói, assim, sabe? O cara tá pronto o tempo todo, ele não dorme, ele tá ali, ele monta, desmonta, recebe, organiza, olha a planilha, faz tudo. E tá sempre, cara, é um super-herói sempre bem, ali, sempre sempre lá performando em e cima. tal. A galera que não é do mercado de eventos não entende o tamanho dessa aura que ainda existe no mercado de eventos. Eu acho que a gente tem que, cara, começar a falar um pouquinho, assim, sabe? Falar, pô, tô cansado. Vamos mudar isso? Vamos mudar essa escala? Me ajuda aqui, me ajuda ali. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante e pouco falada ainda. Ainda tem Sim, uma coisa do tipo, cara, você tem que ser um super-herói, senão você sim. nunca mais vai fazer um evento. Senão você não vai entregar e ninguém vai mais te Exatamente. chamar para fazer os eventos. Exatamente. Tem esse estigma mesmo. Mas eu acho que isso é importante, né? A gente ter rede de apoio, a gente ter as pessoas adequadas para nos auxiliarem e, obviamente, dentro de ambientes que são muitas vezes hostis ou é, agressivos, né? Ou com muita pressão, a gente precisa, a gente precisa Sim, ter essa distinção, né? Saber a hora de falar, opa, aqui não é meu lugar. sim. Cara, obrigado pelo papo. Eu que A gente agradeço. já tá esticando super aqui. Falando em descansar, tem uma equipe enorme atrás das câmeras aqui. A galera também precisa ir pra casa, também precisa descansar. Claro. Já tá escuro aqui, senão a gente vai começar a enveredar pra falar de um monte de outras coisas. Foi muito legal. Acho que a gente consegue gravar mais uns 4, 5 episódios disso aqui. Obrigado Sem por ter dúvida, o vindo. papo foi ótimo. Eu que te agradeço pelo Valeu convite mesmo, mais uma cara. vez. E o próximo bate-papo é lá em casa, tomando um Churrasco? vinho com fado. Puta, me enfada. Aí falou tudo. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você. Boa Valeu, noite. gente. Até a próxima.